Caros irmãos e irmãs, paz e bem, hoje quinta-feira, dia 23, o Evangelho para hoje é João capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, como costumamos dizer, o Evangelho de João tem uma teologia muito densa e ao mesmo tempo muito profunda. Por isso, de maneira metodológica, eu pensei em uma reflexão a partir de 5 pontos. O primeiro ponto é nascer do alto, a insistência de Jesus com Nicodemos. Nascer do alto para poder compreender aquele que vem do alto e que fala das coisas do alto. Porque se estivermos mergulhados numa mentalidade totalmente terrena, e as imagens que tivermos na cabeça, o modo de pensar, o modo de raciocinar, o modo também de sentir, de amar, de devolver amor ou outros sentimentos que não sejam muito bons, então estaremos longe dessa perspectiva de acolher aquele que fala das coisas do alto. Orígenes, um grande escritor dos primeiros séculos, diz que a nossa mentalidade terrena é muito pequena para receber o testemunho de Jesus. Nossa mentalidade é pobre, ele diz, para compreender as coisas do alto, para compreender as coisas do céu, diz Orígenes. E de fato, quando nós vivemos uma vida totalmente mergulhada somente nas preocupações de coisas transitórias, passageiras, de coisas que às vezes não têm nem valor, então nós não estaremos à altura de ouvir e de compreender aquilo que Jesus, o que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, encarnada, o Logos de Deus encarnado, tem para nos comunicar. Então, primeira coisa, insistir, querer nascer do alto, para poder acolher as coisas que vêm do alto, para estar à altura daquilo que vem do alto. Segunda palavra, aceitar o testemunho que o Pai dá do Filho. Jesus insiste nesse testemunho, porque em alguns capítulos anteriores houve outros testemunhos sobre Jesus. O testemunho dos discípulos, em João capítulo 2, versículo 22, o testemunho das multidões, que em Jerusalém e em outros lugares viam Jesus fazer coisas grandiosas, milagres, sinais. Depois, há também o testemunho do próprio Nicodemos e há o testemunho de João Batista. Mas agora Jesus fala de um testemunho do alto. O Pai que confirma as suas obras e que lhe dá ao Filho autoridade, dá ao Filho toda a autoridade. Não crê no testemunho do Pai, diz a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 10, seria chamar o Pai de mentiroso. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem não crê no Filho, não acolhe também a palavra do Pai. A terceira reflexão, a terceira palavra seria: Jesus é aquele que recebe o Espírito sem medidas. Devemos pedir a Deus a graça de alargar o nosso coração, para que possamos também receber o Espírito Santo numa medida mais larga. Por que Jesus é aquele que recebe o Espírito sem medida? Porque nele não há nada que bloqueie a ação do Espírito Santo. Ele é Deus com o Pai, com o Espírito Santo. Então não há nenhum bloqueio. O Espírito Santo não convive onde habita o pecado, onde habita a má vontade,
O Espírito Santo habita num coração livre. Jesus é o homem livre por excelência. Se quisermos viver como pessoas livres, devemos abrir o coração para poder acolher o Espírito Santo numa medida maior. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Liberta-me, Jesus, e abre meu coração, mesmo que eu não queira, para acolher o teu Espírito, que é o Espírito da verdade e que é o Espírito que santifica o homem. Tu que tens o Espírito sem medida, ajuda-me a alargar a minha medida de acolher o teu Espírito. Quarto ponto, acreditar no Filho para ter a vida eterna. O texto em grego traz a palavra zoé, a vida. Ter a vida eterna, diz o texto, uma vida que não passa, ter uma vida com sabor de eternidade já aqui, experimentando entre as coisas que passam aquelas que não passam. Já enquanto estivermos no meio das criaturas, experimentar a graça e a beleza do Criador. Estando no tempo, experimentar já a eternidade. Estando envolvido em coisas tão passageiras, experimentar as coisas mais elevadas possíveis. Acreditar no Filho do Homem para ter de fato a vida eterna. Que bela palavra! Acreditar na autoridade do Filho do Homem, acreditar no Filho do Homem como Senhor, como Mestre Didáscalos, mas como o Senhor, o Dominus da nossa vida, como aquele que veio para nos apresentar o Pai e para nos conduzir. Aliás, ele mesmo se identifica com a vida. Ele diz: aquele que possui, que acredita no Filho, possui a vida eterna. Mas mais adiante, no próprio Evangelho de João, ele dirá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, crer na vida que é Ele e crer na vida que brota da ação poderosa dele e da ação do Espírito Santo. E por fim, o último ponto é não viver fora do amor de Deus, porque há uma ira que é justa, diz Evagrio Pontico. E Jesus encerra a sua conversa com Nicodemos dizendo isso, que aquele que rejeita o Filho do Homem não verá a vida. Não só não verá, mas não vai possuir, não vai experimentar a vida verdadeira, porque vai estar fora da comunhão com Deus, com os grandes dons, as grandes bênçãos trazidas pelo Messias. Então não verá a vida. E é difícil de entender essa última parte, porque diz: pois a ira de Deus permanece sobre ele. Existe uma ira de Deus? Sobre esse versículo, Evagrio Pontico, um grande monge dos primeiros séculos, diz: de fato há uma ira justa de um pai que deseja tirar o seu filho de todo sofrimento, de toda angústia e de toda dor que possa acontecer longe dos seus olhos, longe da sua presença. Deus nos ama e por nós fará tudo. Deus nos quer próximos a Ele. Viver sem Deus é como aqui a história do filho pródigo. É viver sem amor, é viver uma vida desprezível, desprezado, querendo comer e se comparar aos porcos, querendo viver uma vida baixa, no nível mais baixo possível. Por isso, vamos acolher a graça e o amor de Deus, para não viver fora deste amor, para não viver como um filho pródigo, viver uma vida sem sentido. Guardemos estas explicações. Por motivo didático, eu fiz em 5 pontos, para que possamos ter clareza desse diálogo de Jesus com Nicodemos, essa última parte, que é belíssima, esta teologia, na qual Jesus fala das coisas do alto. Para entendermos as coisas do alto, devemos abrir o coração para pensar na lógica das coisas do alto. Abrir o coração para sentir com as coisas do alto, a mente para pensar com as coisas do alto. Abrir a alma, o espírito, a vida e também os sentidos. Tem um teólogo francês que diz: os sentidos também são portas de transfiguração para o homem. Um olhar transfigurado vê em tudo ressurreição. Uma boca transfigurada fala sempre de ressurreição e do amor de Cristo. Assim, vivamos o dia de hoje. Que Deus nos abençoe sempre.